vida no Espírito Santo. Eu estive no Brasil pregando no final de semana passado num congresso de avivamento, e quando eu estava olhando as coisas, participando, Deus trouxe algumas impressões no meu coração, das quais eu não compartilhei lá. Eram coisas para a gente conversar aqui na New Life Church, e nos próximos 2 ou 3 domingos, se Deus permitir, eu vou compartilhar estas verdades com vocês. Queria pedir sua atenção, queria pedir a sua dedicação, para que o Espírito de Deus possa falar aos nossos corações aqui nessa manhã, tá certo? Nós vamos ler 3 textos, eu queria que você prestasse atenção na leitura. Eu vou usar esses mesmos 3 textos nos 3 domingos que nós nos encontrarmos. O primeiro deles está em Atos, capítulo 19, versículos de 5 a 12, mas eu não vou ler todos os versículos, eu vou ler 5 e 6, depois vou ler 11 e 12. A palavra de Deus diz assim: ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Ou seja, ouviram a pregação do Evangelho, se renderam e foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, estou lendo o versículo 6 agora, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e profetizar. Versículo 11, Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Versículo 12, de modo que até os lençóis e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre enfermos, estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Agora outro texto, que está em 1 de Coríntios, dá um tempinho para você procurar aí na sua Bíblia, 1 de Coríntios, capítulo 12, aqui sim eu vou ler do versículo 1 até o versículo de número 11, porque esse texto é muito importante para a compreensão do que vamos conversar. Olha como que Paulo começa. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. O que ele está dizendo? Gente, eu quero que vocês saibam sobre os dons espirituais. Eu não quero que isso seja assunto desconhecido de vocês. Eu não quero que isso seja assunto de você apenas ficar ouvindo e não saber nada que está acontecendo. Eu quero que vocês entendam. Versículo 2. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Ou seja, havia um estado de vida anterior que vocês iam levados por esta ignorância a coisas que não representavam nem Deus e nem o seu Espírito. Versículo 3. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é maldito ou Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Versículo 4. Ora, há diversidades de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um é dado pelo Espírito a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. A outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito dons de curar. E a outro a operação de maravilhas, e a outro profecia, e a outro dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Agora o último texto, Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Porque nesse texto de 1 de Coríntios, eu citei para vocês os dons do Espírito. Mas Gálatas fala do fruto do Espírito, que na segunda mensagem você vai entender a diferença de dom e fruto. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor. No meu é gozo, mas no de vocês é alegria, né? Tá certinho, tudo bem. Alegria, paz, longanimidade. É isso que está no de vocês? Não, deixa eu ler o de vocês então. Fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade,
mansidão, domínio próprio, contra estas coisas não há lei. O que aconteceu? Eu estava lá no Brasil, numa conferência linda, maravilhosa, enorme, cheia de gente buscando a Deus, desejoso de ter uma vida mais cheia do Espírito. E aconteceu algo que eu fiquei prestando atenção, e o Espírito de Deus foi trazendo algumas inquietações no meu coração. E a maior dessas inquietações foi uma pergunta. Presta atenção para você não me perder, eu vou ser breve, eu queria que vocês colocassem o tempo para mim aí na tela, na televisão, porque eu estou sem relógio e sem telefone aqui, então os pessoal da mídia... Isso, só para eu não me perder aqui. Foi uma pergunta, a pergunta foi essa: onde é que nós nos perdemos? Essa foi a pergunta que Deus trouxe no meu coração. Onde é que nós nos perdemos? Entendem a pergunta? O que ela significava para mim? Porque eu percebo que em algum lugar da história, e isso eu estou falando agora de modo histórico, nós nos perdemos na questão do Espírito Santo. Porque houve uma época em que não havia o que há hoje. Divisões de quem tem e de quem não tem o Espírito Santo. Igreja, na opinião de uns, com ou sem o Espírito Santo. Em algum lugar na história nós nos perdemos. Eu e o Jânio fizemos uma viagem que para mim foi transformadora para a minha vida. Nós fomos para o Egito e passamos alguns dias no Egito. Fomos para o interior do Egito visitar um lugar onde Deus está fazendo coisas no meio do mundo muçulmano assim inacreditáveis. Mas uma coisa chamou atenção. Quando nós voltamos para o hotel um dia, eu disse para o Jânio assim: Jânio, eu estou em choque. Eu estou em choque porque tem alguma coisa aqui. Eu não sou crente, eu não sou cristão. Primeira delas, eu preciso considerar a hipótese, diante de tudo que eu estou vendo, de que eu realmente não entendi o Evangelho. Segundo, nós do Ocidente criamos uma dicotomia de vida, dois modos de viver, para justificar as nossas atitudes e posturas. Ou terceiro, esse povo está experimentando de Deus uma coisa que nós não conhecemos. Por quê? Porque lá no Oriente, onde a igreja é perseguida, eu, por exemplo, fui o tradutor do inglês para os pastores e pessoas que estavam ali de língua portuguesa, vindos tanto de Portugal quanto do Brasil. Alguém traduzia do árabe para o inglês e eu do inglês para o português. E eu tive o privilégio de traduzir uma jovem senhora, PhD em estudos da religião, estudou na Universidade do Cairo, a maior e mais respeitada universidade muçulmana, é a Universidade do Cairo. E ela teve um encontro com Jesus, eu não vou contar para vocês como. Jesus aparece para essas pessoas, é uma coisa impressionante, irmãos. São milagres que você fala assim, eu estava traduzindo, eu não sabia se eu acreditava, o que estava acontecendo comigo. Mas ela teve, como diversas outras, um encontro com Jesus. No Alcorão, Jesus é chamado de Isa. Maria tem um papel muito importante no Alcorão. Não como santa, mas como mãe do maior profeta abaixo de Mohammed, abaixo do líder do islamismo. Então Jesus é um profeta apenas. Mas Jesus apareceu para essa mulher, longa história curta, ela se converteu. E lá, quando uma pessoa se converte, a orientação que é dada é o seguinte: fica quietinho, não fala nada para ninguém. Por quê? Porque a pessoa vai morrer. É o contrário, eles estão tão cheios do fogo de Deus que eles querem contar, mas eles não podem. Aqui a gente pode, mas não tem o fogo para contar. E aí ela não aguentou e contou para a irmã dela. Porque ela ficou calada há muito tempo, mas aí em um momento ela contou para a irmã dela. E a irmã dela não aguentou. E falou para alguém. A longa história curta é essa. Um dia, a mãe dessa menina e o pai vieram arrastando essa irmã dela, semi-morta, pelas ruas. Parou na porta do lugar onde eles se reuniam, a casa, acabou de dar algumas pauladas na cabeça dela, deixou ela morta, esbagaçada, o cérebro, o crânio aberto na rua, e gritou assim: agora vocês vêm e pegam a sua cristã. O pai e a mãe mataram a filha. Isso não é incomum, isso é dia a dia lá. Isso é dia a dia. E coisas, eu estou dizendo coisas simples, piores do que essa, acontecem diariamente. Mas sabe o que acontece?
Quando uma pessoa se converte, o que aconteceu? Ele se converteu. Então não tem diferença de eu que me converti para você que se converteu. Não tem diferença da placa que tem na igreja, mesmo porque a igreja com placa na porta é quase nenhuma. Então, se você se converteu e você é um copta, que é uma religião aceita pelo governo, que os coptas são descendentes de Marcos, o evangelista, então, se você é copta e eu me converti aqui, que eu não sei nem de que jeito, nós somos irmãos em Jesus Cristo. E não tem essa ideia de Espírito Santo ter sobre um e não ter sobre o outro. Então, em algum lugar no Ocidente, nós nos perdemos. Nós começamos a imaginar que Espírito Santo, presta atenção no que Deus vai falar no seu coração, porque eu tenho certeza que essa impressão veio de Deus para nós conversarmos. Nós nos perdemos achando que é possível nós temos uma comunidade de fé e não ter o Espírito Santo. Que é possível ser cristão e não ter o Espírito Santo. Que é possível a gente viver uma vida religiosa e o Espírito Santo não operar sobre nós. Então, em algum lugar nós nos perdemos. Se você me perguntar onde foi, pastor, eu não sei pôr o dedo. Eu não sei dizer para você, foi aqui, foi acolá. O que eu sei é que hoje nós vivemos algo que é extremamente longe da realidade do Evangelho de Jesus de Nazaré. Por quê? Porque foi nos dado uma falsa ideia, presta atenção, que o Espírito Santo é uma questão de escolha. Alguém vendeu essa ideia falsa, errônea, antibíblica, anticristã, de que o Espírito Santo é uma questão de escolha. Por causa dessas formatações que nós criamos, eu sou dessa igreja aqui a gente age de uma maneira. Ótimo, você falou correto. A gente age de uma maneira. Eu sou dessa igreja aqui a gente age dessa maneira. Portanto, aqui tem o Espírito, lá não tem o Espírito. Geralmente, essas coisas estão associadas a formas litúrgicas. Entende o que eu estou dizendo? Se a gente grita muito, a gente é do grupo de cá. Se a gente fala baixo, é do time de cá. Se a gente levanta as mãos, nós somos do time de cá. Se a gente ficar a mão baixa, nós somos do time de cá. Se a gente, durante o culto, tem algumas manifestações, nós somos do culto do turma de cá, da turma de cá. Se nós não temos, nós somos da turma de cá. Então, alguém vendeu e a gente comprou a ideia falsa, mentirosa, hipócrita, demoníaca, anticristã, de que o Espírito Santo é uma escolha. É mais ou menos assim, eu vou ser cristão, mas aqui eu decido se eu quero mais do Espírito ou menos do Espírito. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Se tem uma escolha que você não pode fazer na vida, é essa. Por quê? Porque o Espírito Santo é a pessoa, porque o Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo não é um vento. A Bíblia diz que o vento, a vida no Espírito é como um vento, lá em João diz isso. A gente não sabe de onde ele vem, não sabe para onde ele vai, e assim é todo aquele que é cheio do Espírito. Mas o Espírito Santo é uma pessoa, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não é assim uma ideia de igreja. Se você crê em Deus, você crê em Jesus, você crê no Espírito Santo de Deus. Você diz amém para mim? Ou então você não crê em Jesus. Porque é a Trindade, é o sustento da fé cristã. Nós servimos um Deus que é 3 em 1, Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, não há possibilidade de que nada aconteça a nível espiritual na minha e na sua vida, se não for, diz para mim, pelo Espírito Santo. A Bíblia acabou de dizer, ninguém diz Senhor, Senhor. Não é dizer assim essa balela que a gente diz de falar. Ali o que o texto sagrado está dizendo é que ninguém tem a capacidade revelatória, ninguém tem a revelação de dizer Jesus é o Senhor se não for o Espírito Santo que vem na vida da pessoa. Então o Espírito Santo é o que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. O Espírito Santo é o que nos atrai para Deus, é a força irresistível que nos leva a Deus. O Espírito Santo é aquele que está sobre nós todos os dias até a consumação dos séculos. O Espírito Santo, sem ele, nada podemos fazer. O Senhor Jesus disse, sem mim, nada. Aí você diz, pastor, mas isso é Jesus, tá?
Mas quando Jesus disse isso, Jesus não havia sido julgado, não havia sido crucificado, não havia sido sepultado e não havia também ressuscitado. Quando Jesus ressuscitou, ele apareceu por 40 dias aos seus seguidores, aos seus discípulos, e num determinado momento ele disse assim: permanecei em Jerusalém, até para que do alto sejais revestidos de poder. E ele disse, prometeu, que ele subiria para o céu, mas não nos deixaria o quê? Órfãos, abandonados, sozinhos, mas ele nos daria o seu Espírito, que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. No Velho Testamento, o Espírito Santo era derramado em pessoas específicas para um fim específico. O Espírito vinha sobre Sansão, o Espírito de Deus vinha sobre uma mulher, o Espírito de Deus vinha sobre um homem, para uma ação pontual, específica, mas depois o Espírito era retirado. O Espírito não vivia como no Novo Testamento. Hoje o Espírito Santo de Deus habita onde, queridos? Em nós. Então ninguém vem ao Pai se não for pelo Espírito, ninguém faz nada se não for pelo Espírito. E 1 Coríntios 12, 3, que nós lemos ali, ninguém sequer diz Senhor, Senhor, de forma de revelação, se não for pelo Espírito Santo de Deus. Então, veja o que aconteceu. Em algum momento da história nós nos perdemos, nós começamos a criar grupos, e nós começamos a rotular. Sabe por quê? Porque entre nós tem pessoas diferentes. Ontem eu aprendi uma frase, eu espero que a pessoa esteja aí, me ouvindo, que, cadê? Ela está aí, tá, filha? Fala para ela ouvir que eu vou falar, tá? Ela falou assim: não tem gente difícil. Vou até remedar o jeito que ela falou da voz. Não tem gente difícil, só tem gente diferente. Bacana. Não sei se eu concordo. Eu acho que é o certo mesmo, não é que é difícil, é diferente. É que tem uns que é diferente para pior, uns é diferente para melhor, mas anyway. O que nós fizemos, irmãos? Aqui, ó, vamos pensar nas diferenças. Tem gente que é mais introspectivo, vocês concordam comigo? É caladinho, não gosta. Eu prego muito em congresso de avivamento. Uma vez eu fui pregar num congresso, e eu estava assim, os pastores ficam logo assim na frente, eu estava sentado assim, teve um determinado momento, que estava acontecendo uns negócios, e o cara chamou para fazer um trenzinho, sabe aqueles negócios? Pega assim um no outro e vai todo mundo em volta daqui. Aí eu fiquei quieto lá. Aí o cara que estava perto de mim, falou assim: presbiteriano, hein? Eu vontade de dar nele um... Fala, vou te mostrar como é que o presbiteriano faz, seu miserável. Irmãos, diante de Deus tem nada a ver. E sou eu. Se nós fizermos um trenzinho aqui, ó, na igreja que eu sou pastor, com amigos e amigas, irmãos que muitos deles eu trouxe a fé em Cristo Jesus, gente que é minha família. E sou eu sou desengonçado, eu não danço. É isso aí que eu sou. Então não tem a ver com espírito ou sem espírito, entende o que eu estou dizendo? Não tem, eu estou dizendo para vocês de coração, rasgando a minha alma. Eu não tenho dificuldade nenhuma em levantar minha mão, em dizer glória a Deus, aleluia, em ajoelhar, em deitar. Mas se for para dançar e fazer essas coisas, não consigo. Agora, tem alguma coisa errada comigo? Não, eu sou diferente. Entendeu? Só isto. Mas aí o que é que nós fizemos? Nós botamos os grupos dos iguais juntos e demos um rótulo para eles. E a gente está comprando essa ideia de que ter o Espírito, então, é ter atitudes que são semelhantes àquilo que a norma diz ser. Então, vamos supor que o grupo dos caladinhos, dos que não conseguem fazer trenzinho, não conseguem fazer outras coisas, aí existe o seguinte: nós aqui é que temos o Espírito, quem vive assim. Aí os daqui que faz isso, que pula, que dança, que sapateia, falam, então nós não temos? Não, irmãos. Sabe o que é que está faltando para nós? Entender que o Espírito... Na semana que vem você vai entender isso muito melhor, porque eu não sei se você prestou atenção no texto 1 Coríntios 12, eu te dei três coisas, mas todas elas o texto repete: o mesmo Espírito é que faz isso. Então, presta bem atenção no último ensinamento dessa manhã. Dons e frutos do Espírito harmonizam, criam a harmonia entre habilidade e vida. Vou te explicar.
Se eu me converti a Jesus de Nazaré, quem me converteu? O Espírito Santo de Deus. Eu não acordei uma manhã, queridos, em 1984, 83, e disse assim, quer saber, estou cansado de ficar fazendo bagunça aí na rua, estou cansado de ser um cara que não crê, cansei, vou me converter. Ó, Jesus, estou te entregando meu coração. Isso foi o que eu percebi. O que eu não percebi é que por trás dessa última noite da minha vida de incompreensão, havia um trabalho do Espírito Santo de Deus sobre a minha vida, para que naquela manhã de 1983, eu ouvisse e entendesse a palavra de Deus e me rendesse aos pés de Jesus Cristo. Então eu não me converti para tavina nenhuma, eu fui convertido a Jesus de Nazaré pelo Espírito Santo de Deus. Você diz amém, querido? Como você também, então o Espírito me chamou. Agora, quando o Espírito que me chama para Jesus, ele me chama como eu sou, não como eu estou, como eu sou. Ele não me muda. Ele não me faz uma outra pessoa no sentido, por exemplo, da minha introspecção ou de ser extrovertido. O Espírito não violenta quem nós somos no sentido do nosso DNA. O que ele faz é arrebentar as cadeias para que eu e você possamos viver cheios dele, calado ou gritando, pulando ou não pulando, fazendo trenzinho ou não fazendo trenzinho. A bem da verdade, eu não sei nenhum negócio do trenzinho. Qual que é o fim do trenzinho? Não, falando sério, eu acho que as coisas têm que ter uma finalidade. Se a gente está alegre, vamos pular, vamos dançar. Agora, para dizer que fazer... Aí o cara falou assim para mim, é porque tem muita gente que fica cheio do Espírito dançando no trenzinho. Eu fico cheio de outras coisas se eu for fazer o trenzinho. Eu não sei quem está na minha frente, eu não sei quem está atrás de mim, eu não sei que jeito que a pessoa que está atrás de mim pega em mim ou que eu pego no da frente. Vocês estão me entendendo? Eu preciso de outdoor, para vocês poderem entender as coisas. Então, irmãos, dons e frutos do Espírito é o que criam harmonia entre habilidade e vida. Por quê, pastor? Porque tem muita gente que tem dom, mas não tem fruto do Espírito. Como? Te dou um exemplo. Você conhece gente que faz coisa... Vamos pensar só no ambiente da igreja. Porque no domingo que vem eu vou mostrar para vocês que os dons têm muito menos a ver com igreja do que a gente imagina. Porque o dom é para desenvolver em mim um fruto que vai ser percebido onde eu viver. Mas vamos pensar a nível da igreja? Nós temos uma pessoa, e vocês conhecem, tenho certeza que você conhece alguém que faz o que faz muito bem feito, conhece? Mas a pessoa é bruta igual um pé de mula. Conhece alguém assim? Não responde agora não. Faz o que faz muito bem feito, mas não pode tocar na pessoa. O que essa pessoa está fazendo? Ela está desenvolvendo um dom, porém esse dom nunca gerou nela fruto do Espírito. Veja, queridos, habilidades todos nós temos, todos nós podemos executar coisas, mas aquilo que é fruto do Espírito é só uma vida tomada pelo Espírito Santo de Deus. E hoje nós temos muita gente em igreja cheia de dom, mas que não tem fruto do Espírito. Não importa se a igreja é essa ou aquela. Quer uma prova? 1 de Coríntios, capítulo de número 1. Paulo escrevendo à igreja em Corinto, disse assim, aqui vai uma paráfrase livre. Irmãos, vocês têm muitos dons. Aliás, o que Paulo diz para a igreja em Corinto é, não vos falta dom nenhum. Que tal uma igreja dessa? Cheia do Espírito ou sem Espírito? A gente olhar e falar assim, cheia do Espírito. Aí Paulo fala assim, mas fui informado pelos da casa de Cloé, ele dá um endereço de quem é que mandou o text message para ele contando. Fui informado pelos da casa de Cloé que entre vocês há, olha o que há, fofoca. Fofoca. Porque tem partidarismo. Uns dizem assim, eu gosto é de Paulo. Outro grupo disse assim, eu gosto é de Pedro. Aí o outro disse assim, eu gosto é de Apolo. Aí teve uns que falam assim, não, eu gosto é de Jesus. Está lá. Presta atenção, na igreja que não faltava dom nenhum. Aí Paulo diz assim, olha, então tem fofoca, tem divisão, tem safadeza. Porque tinha um cara lá dormindo com a mulher do pai dele.
Dá para você isso? Numa igreja cheia de dom? O cara está dormindo com a mulher do pai dele, não era a mãe dele, mas era a mulher do pai dele. Tinha gente lá que na hora da ceia fazia a exclusão dos mais pobres. Não, você não está no nível nosso, sua mesa é aquela de lá, nossa mesa é essa de cá. Um dia, muitos anos atrás, aqui nessa igreja, veio uma pessoa nos visitar e depois do culto ela queria me conhecer e desceu e ela não me conhecia. Ela ouvia minha voz no rádio, mas não me conhecia. Aí eu estava lá embaixo, era a época que a gente jantava à noite. Ela chegou perto de mim e falou assim, olha, eu vim aqui na igreja pela primeira vez, eu queria conhecer o pastor. Eu fui falar para ela prazer, ela já emendou, porque viu que o povo está comendo, falou assim, onde que é a mesa dele? Falei assim, a mesa dele, na hora que eu falei a mesa dela, ela olhou assim para mim, eu falei assim, a mesa dele não tem não. Ela falou assim, sua voz parece com a dele, né? Eu falei, parece. Aí ela foi e falou assim, não, mas é porque lá na minha igreja o pastor tem a mesa dele separada. Falei, aqui não tem. É a minha aqui, junto com vocês. Conversamos. O que ela queria dizer com aquilo, queridos? Que pelo fato de eu ser o pastor, a minha mesa tinha que ser separada. Ela me contou depois, pastor, o meu pastor não come a mesma comida que os outros comem. É verdade? Você já viu? Mas não é você essa pessoa não, né? Tá bom. Porque não era mesmo não. Não sentava no mesmo lugar, não comia a mesma comida. Lá naquela igreja cheia de dons, tinha gente na hora da ceia, que os mais pobres ficavam de um lado. Dá para vocês uma igreja cheia de dom desse jeito? Cheia de dom, mas o que faltava? Fruto do Espírito. Fruto do Espírito. Tem gente que fala com dom, mas é agressivo, é violento, é desamoroso. Tem gente que serve criança com dom, mas que não tem paciência. Presta atenção, uma professora, eu vou te explicar rapidinho para encerrar. Diferença de dom e fruto. Uma professora do departamento infantil, ela tem o dom da pedagogia, do ensino. Ela está lá cuidando das crianças. Sabe o que é o fruto? É que essa professora, ela lida com crianças que são crianças que não têm educação, com crianças que são difíceis, com pais que são abusivos com ela, que é professora, com gente que chega lá e reclama, com crianças que vivem uma dualidade existencial. Na igreja os pais é uma pessoa, em casa são outra. Ela lida com tudo isso. Sabe o que é o fruto? É essa mulher, ao invés de meter os pés em tudo e gritar, ela é paciente, ela é amorosa, ela é bondosa, ela é receptora, ela abraça aquelas crianças, ela chega àqueles pais. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, a New Life Church precisa ser uma igreja cheia do Espírito Santo, mas o Espírito Santo tem que vir produzir frutos em nós. Depois de produzir esses frutos, ou no meio do caminho produzindo esses frutos, tem gente que ele vai fazer voar, e tudo bem, voa. Tem gente que vai ficar sentado, mas nós seremos uma igreja, precisamos ser, uma igreja cheia dos frutos do Espírito. Porque a pessoa, quando olha para você e vê um dom, mas não vê um fruto, ela vai dizer o seguinte: essa pessoa entendeu parcialmente o Evangelho, porque é o que Paulo diz para a igreja de Corinto. Eu vejo que vocês não lhes falta dom nenhum. Dom nenhum. Mas o fruto está ausente. Então, o Espírito Santo, quando ele vem, e é aqui que eu quero que vocês entendam. Quando o Espírito Santo vem sobre alguém, sobre uma comunidade, ele harmoniza dom com fruto. Você serve, mas você serve com gentileza. Você serve, mas você serve com amor. Está entendendo, gente? Você serve, mas você serve com paciência. Você serve, mas você tem o outro na sua frente. O que o Espírito Santo faz em uma comunidade, quando ele vem sobre uma comunidade, ele balanceia, ele dá harmonia, ele cria balanço entre dom e fruto. Mas como nós vivemos em uma sociedade que só valoriza o estereótipo, a performance, aquilo que é exterior, nós estamos aplaudindo, valorizando, enaltecendo dons sem olhar frutos. E dom, vou falar uma coisa pesada, não sei nem se eu devia fazer, mas vai lá. Dons, todos nós aqui temos.
E vou mais longe. Todos nós, com um pouquinho de treino, a gente sabe usá-los da maneira correta. Vou mais longe. Todos nós, com um pouquinho de alto esforço, de percepção, podemos dar extensão aos nossos dons. Todos nós aqui. E esse é o perigo. Esse é o perigo. Porque se nós podemos fazer, muitos de nós acham que por causa disso, o Espírito não precisa nos encher para que a gente tenha os frutos do Espírito, porque a gente está conseguindo. E aí você é cristão, tem dons, lidera um pequeno grupo, cria um ministério, mas você trai a sua esposa. Você é um pastor, mas você mente nos seus negócios. Você é um líder, mas a sua vida não bate com as suas palavras. Você é um cristão, mas ninguém lá fora diz que você é um cristão. De quem joga bola com você a quem vai jantar com você. Só que está dando certo. Está dando certo. Aos trancos e barrancos está dando certo. Aí você acha que isso é vida no Espírito de Deus. Está entendendo, queridos? Irmãos, nós fomos convertidos pelo Espírito Santo de Deus. Nós fomos convencidos do pecado, do juízo e da justiça pelo Espírito Santo de Deus. Mas, nós fomos trazidos a Jesus pelo Espírito Santo de Deus, mas o Espírito Santo de Deus tem uma obra a realizar em nós, que é nos transformar em pessoas mais parecidas com Jesus. E ao nos transformar, Ele usa dessas habilidades especiais que só Ele pode fazer, para que a gente tenha força de realizar, capacidade de realizar e possamos ser transformados. É isso que está faltando para a gente entender. Então, quando você não levanta a sua mão num louvor, não quer dizer necessariamente que você tem mais ou menos do Espírito Santo. Quer dizer que você é uma pessoa que tem a liberdade de levantar as mãos e adorar a Deus. O que você precisa entender é que o Espírito Santo está transformando o seu coração. Às vezes você não está levantando as mãos, mas está num profundo estado de adoração a Deus, ou não. Às vezes você está numa frieza absoluta. Você não está levantando as mãos, mas está numa frieza absoluta. Porque o Espírito não está mais te convencendo dia a dia. Dia a dia, Manuel, isso aqui, Manuel. Isso aqui não pode ser assim. Isso aqui tem que ser mudado, Manuel. Sabe aquela coisa que só Deus, não tem voz nesse universo, que nos faz perceber, sentir, quebrantar, a não ser a voz de Deus. Aí quando isso acontece numa comunidade, queridos, a gente fica realmente cheios do Espírito Santo de Deus. E quanto mais nós temos, mais o Espírito vai transformando. E aí o que vai acontecer? Eu não sei. Às vezes acontecem coisas loucas, às vezes acontecem coisas inesperadas, às vezes acontecem coisas simples. Por exemplo, uma coisa que me chamou muita atenção lá nessa conferência que eu fui pregar, o culto começava às 7 horas da noite, um lugar muito grande assim, e alguém passou na porta da igreja e fez uma filmagem. Eu mandei para os meus líderes todos, um vídeo lindo, vale a pena você ver. 4:30 da tarde, uma fila que virava o quarteirão da igreja. Devia ter umas 350 pessoas no mínimo, nas 4:30 da tarde. Aí o cara viu aquilo, ele era um líder na igreja, foi lá, falou: o que vocês estão fazendo aqui? Esperando a hora do culto. O culto é 7 horas da noite, pois é, estamos aqui querendo pegar o lugar lá da frente. Não queremos ficar lá atrás. O que vai acontecer entre nós quando nós entendermos o que o Espírito Santo quer fazer com a New Life Church? Eu não sei. Nós vamos ter fila de vocês, talvez não. Mas uma coisa eu sei, nós seremos uma comunidade cheia de Jesus Cristo, irmãos. E as pessoas começarão a ver Jesus em nós. E essas coisinhas pequenininhas que nos atrapalham, que nos fazem brigar uns com os outros, que nos fazem julgar as pessoas pela aparência, que nos fazem criar antipatia ou empatia de alguém, vão desaparecer. Eu
Eu sei que nós teremos o outro como uma pessoa que carrega a imagem de Jesus. Eu sei que os nossos louvores serão cheios de adoração, não importa se com a mão para cima ou para baixo. Eu sei que a nossa boca vai falar mais verdade. Eu sei que as nossas mãos vão trabalhar por mais justiça. Eu sei que o nosso serviço não vai ser por cargo, vai ser por devoção ao próximo. Eu sei que nós vamos ser mais gentis. Eu sei que nós vamos ser menos promíscuos. Eu sei que os nossos olhares serão melhores. Eu sei que a nossa boca vai falar melhor. Eu sei que os nossos braços vão trabalhar mais por paz. Eu não sei se nós vamos pular, fazer trenzinho ou de pendurar naquela arquibancada. Não sei, mas uma coisa eu sei: os outros verão Jesus em nós. E é isso, queridos, é isso que é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Sabe o que eu sei? Eu sei que o interesse de Deus é muito mais em quem eu me transformo do que no que eu faço enquanto eu estou fazendo um trabalho. Deus não está interessado se a minha performance foi necessariamente 99,9. Deus está interessado que naquilo em que eu faço, eu estou sendo transformado em alguém parecido com Jesus. Aí, nós podemos orar. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Seja derramado sobre nós, de forma copiosa, de forma abundante. Mas eu quero te dar assim, um aviso, que quando nós vamos orar agora, cada um colocar a sua vida. Vem, Espírito Santo, mas lembre-se de uma coisa: quando o Espírito Santo vem, a primeira coisa que ele faz, não é me dar um dom. Porque se ele me der um dom sem me transformar, é a pior coisa que o Espírito Santo faz na minha vida. E eu vou provar isso para vocês biblicamente. Quando é que aconteceu o derramar do Espírito Santo? Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Capítulo de número 1, Jesus aparece, Lucas escrevendo, ele diz assim: escrevi-te o primeiro tratado, ó excelentíssimo Teófilo, para que você saiba das coisas que entre nós aconteceram. Procurei te dar um relato bem sistemático daquilo que aconteceu entre nós, que Jesus Cristo, ele vai contando que Jesus Cristo, que era o Filho de Deus, foi perseguido, foi crucificado, morreu, mas ele ressuscitou. E aí o capítulo 1 é aquela ordenança, Lucas contando para Teófilo, que Jesus disse para eles permanecerem em Jerusalém, até que do alto descer sobre eles o Espírito Santo de Deus. Capítulo 2, estando os irmãos reunidos num lugar, veio momentaneamente um vento impetuoso sobre eles, e toda a casa ficou cheia do Espírito Santo. Pessoas começaram a falar em línguas que não eram conhecidas. Houve uma confusão de línguas, presta atenção, mas houve um completo entendimento do que estava acontecendo, porque embora as línguas fossem confusas, as pessoas ouviram as maravilhas do Evangelho na sua língua materna. Então a confusão era aparente. Nós estamos entendendo aqui uma bagunça, mas essa bagunça está produzindo gente que conhece a Jesus. Mas quando acontece aquilo, alguém diz assim: beberam, estão embriagados. Aí Pedro se levanta, é o primeiro sermão público. Está certo que o de Estevão foi uma declaração também, mas aqui sermão público é o primeiro. Pedro se levanta e diz: irmãos, esses homens não estão embriagados, sendo que agora são 9 horas da manhã. O que está acontecendo aqui é o que foi predito, profetizado pelo profeta Joel, que nos últimos dias o Senhor derramaria do teu Espírito sobre toda a carne. Os jovens, eles teriam visões, os velhos teriam sonhos, sabe, toda a carne receberia. O que está acontecendo aqui é isso. Aí os homens perguntam: o que fazer? Pronto, cheguei no ponto que eu queria. Pedro responde: arrependei-vos, para que do alto venha tempo de refrigério para as vossas almas e vocês recebam o dom do Espírito Santo. Então, queridos, se você vai orar comigo agora, para encerrar o nosso culto, se você vai orar pedindo: Espírito Santo de Deus, vem sobre a minha vida, me enche. A primeira coisa que ele vai falar é botar o dedo em alguns botões. No da mentira, no da hipocrisia, no da promiscuidade, na dualidade de vida, nessa mente corrompida. Ele vai botar o dedo, porque se ele me der um dom sem transformar o meu coração, eu vou me tornar um déspota, eu vou me tornar um prepotente, um arrogante,
Ele vai transformar você numa pessoa que imagina que ser de Jesus é praticar algumas coisas, mas viver do mesmo jeito. Então Ele faria mal para mim e para você, porque Ele nos faria viver iludidos, enquanto nós precisamos entender que ter o Espírito Santo é ser exposto à luz de Cristo, para que cada dia a gente se pareça mais com Ele, e ao nos parecer com Ele, essa verdade vai nos transformando, e ao nos transformar, dons vão sendo derramados sobre nós, para que a gente possa executar a obra que Cristo tem para nós. Então eu queria te convidar para orar. Vem, Espírito Santo. É a sua oração. Feche seus olhos um minuto e a gente vai encerrar com essa oração. Põe a mão no seu coração se você quiser. Ajoelha, fica em pé, sentado, não importa. Eu queria que você orasse agora. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre a minha vida. Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor e peço ao Senhor, ó Deus, um derramar do Teu Espírito Santo sobre a minha vida. Diz isso para Deus. Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu não quero necessariamente ter dons, embora é impossível ser cheio do Espírito Santo e não ter dons, porque o Teu Espírito distribui os dons da maneira que Ele quer, visando um fim proveitoso. E o Senhor tem um fim proveitoso para a minha história de vida. Portanto, o Senhor vai derramar dons para que esse fim proveitoso seja alcançado. E tudo que eu quero, Senhor, é que esse dom não seja derramado sem eu ter sido transformado pelo Senhor. Portanto, Espírito, vem sobre a minha mente e coração agora. E enche-me, Senhor, de Ti, até que em mim não haja mais nada, a não ser a presença do Teu Espírito. Ora por você, querido, e deixa o Espírito, que é livre, agir da maneira que Ele quiser. Deixa o Espírito falar o que Ele quiser ao seu coração. Eu quero apenas te lembrar, ao ouvires a voz de Deus, não endureça o seu coração, renda-se ao Senhor. Senhor Jesus, eu oro pela New Life Church. Senhor, meu sonho é que essa igreja seja saturada pelo Teu Espírito Santo, que um avivamento dos mais genuínos possíveis comece e permaneça entre nós. Que aqui nós tenhamos homens e mulheres cheios do Espírito, a tal ponto, Senhor, que as nossas vidas aqui e lá fora vão causar milagres, porque o Senhor estará operando os seus dons maravilhosos através de nós. E que o nosso encontro aqui coletivo seja marcado pela liberdade do Teu Espírito, pela alegria que só Ele pode trazer, pelo poder e pela graça que só Ele pode realizar entre nós. Obrigado por essa comunidade, Senhor. Eu levanto as minhas mãos e eu abençoo os meus irmãos com a bênção que vem do Senhor. Irmão querido, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre nós, tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante a sua face, nos dê a paz, derrame sobre nós o seu Espírito Santo. Que nós sejamos cheios. Eu queria, sejamos cheios em nome de Jesus. Eu queria sugerir a você que no finalzinho desse culto nosso agora, você pudesse fazer uma coisa com seus olhos fechados. Quem sabe, você levanta as suas mãos aos céus agora, e da sua maneira, você diz para Deus: Senhor, me enche do Teu Espírito. Me enche do Teu Espírito, Senhor. Minhas mãos estão levantadas em símbolo de rendição, mas me encha do Teu Espírito, Senhor. Eu não estou falando de dons, eu estou falando, me enche do Teu Espírito, me enche do Teu Espírito. Porque eu tenho muito medo que gente aqui, Senhor, entenda que dom do Espírito é necessariamente uma vida no Espírito. E tem muita gente que está buscando ser cheio do Espírito, mas não para de mentir, Senhor. Não para de trapacear o governo, não para de mentir em processos migratórios, não passa de criar documentação falsa, não para, Senhor, não para de ser injusto no seu trabalho, ganha dinheiro de forma ilícita e usa de forma ilícita, e tenta benzer aquele dinheiro trazendo para a igreja. Senhor, nós precisamos ser cheios do Teu Espírito, Senhor. Os casamentos, criação dos filhos, a relação um com o outro. Estou com as minhas mãos levantadas como devem estar muitos aqui hoje, Senhor. E a oração é: Senhor, enche-nos do Teu Espírito. No nome de Jesus nós oramos. Você diz amém, querido? Amém.
Deus te abençoe. Domingo que vem nós vamos falar mais sobre isso. Você entender que tem um amigo seu, alguém, convide, venha. E quarta-feira o nosso culto de Thanksgiving, chegue mais cedo, pegue lugar. Nós